Então, como eu mostrei, meu trabalho principal é em Itaboraí, e então eu resolvi fazer esse título, né, Contribuições, no sentido que eu vou mostrar para vocês, não só o conhecimento que eu tenho, né, da bacia de Itaboraí, mas toda a minha contribuição para a evolução desse conhecimento, tá? Então eu vou começar com uma parte que é histórica, mas porque faz parte da minha pesquisa também esse resgate das informações, porque muita coisa não estava clara, muita informação não foi dada, a gente não tinha, como a bacia já não, né, não é mais explorada, os dados, o professor Fausto já não estava mais vivo, e aí muita coisa se perdeu, então fez parte da minha pesquisa também. Então vou falar um pouco sobre toda a bacia, né? Então, a bacia de Itaboraí está localizada, aqui é o município de Itaboraí, né? Então ela fica mais ou menos aqui perto do município de São Gonçalo, né? Uma bacia bastante pequena, fica no estado do Rio de Janeiro, para quem não conhece. Então, isso aqui é uma foto, né, do professor Fausto em 1978, na época que ela ainda estava sendo explorada para retirar o calcário, né, então está posicionada aqui geograficamente. Isso é uma foto de 2010, é o que a gente vê até hoje, mais ou menos isso aqui, né? Esse lago já esteve mais baixo e agora ele está subindo novamente, que é uma grande preocupação da gente, né? Mas a bacia está mais ou menos assim. Então, como eu falei, eu vou falar um pouquinho, né, de história. Então, como é que começou a história da bacia de Itaboraí, né? Em 1920 existia, né, uma bacia, uma fazenda chamada São José, né, de propriedade do senhor Ernesto Kolbe. Então, recentemente, eu consegui achar, né, esse mapa, que ele é da fazenda, né, mostra o contorno da fazenda, ele é de 1931. Então, essa era a propriedade onde dentro dela está localizada a bacia de Itaboraí. E a gente não tinha, ninguém viu, eu procurei na internet fotos, né, nunca soube quem era esse Ernesto Kolbe. Então, uma das minhas apresentações sobre Itaboraí, um aluno meu, Joaquim, ele disse que se lembrava desse nome Kolbe na família, e foi perguntar à mãe dele, não é que nós descobrimos que o Ernesto Kolbe é um tio trisavô dele, né, irmão do trisavô dele, Luiz Kolbe, e finalmente nós conseguimos ter uma foto do dono da fazenda São José, de onde se encontra, né, a bacia de Itaboraí. Então, em 1928, esse Ernesto Kolbe, ele encontrou umas rochas diferentes na fazenda dele, que ele primeiro pensou que era caulim. E aí ele entregou uma parte desse caulim para o Carlos Euler, né, que era um engenheiro, não sei qual é o conhecimento dele, né, e o Carlos Euler levou lá para o Serviço Geológico do Brasil, para o Laboratório de Química, para analisar, e eles viram que isso era um calcário, na verdade, muito bom para a exploração, né? O Serviço Geológico enviou, né, os engenheiros Rui Lima e Silva e Otton Leonardo para a bacia, né, que constataram que era, na verdade, um depósito fossilífero, né, que tinha muitos fósseis lá dentro também, além do calcário, e fizeram a primeira coleção de fósseis, né, mas que ninguém sabe o paradeiro desses fósseis. E então, em 1929, né, um pouco depois, né, o engenheiro Luciano Jacques de Moraes esteve na bacia, fez uma nova coleção, né, o que aparecia primeiro, principalmente, eram os gastrópodes, eu vou falar depois por quê, e enviou esses fósseis lá para os Estados Unidos para a Carlota Joaquina, que era especialista em gastrópodes, e ela publicou 2 trabalhos, né, em 1929 e 1935, esse último mais especificamente, que ela fala, né, mostrando que os gastrópodes todos encontrados eram uma fauna terrestre. Bom, em 1930, né, a fazenda ela foi cedida temporariamente, né, para a Lone Star, né, que é a empresa que vai depois comprar, tá? Como isso aqui, então, o dono da fazenda, sobrinhos, primos, devia ser uma fazenda familiar, né, cedeu por 6 meses, não tenho ideia de quanto valia naquela época, em 1920 contos de réis, para eles fazerem a sondagem para avaliar, né, e aí, né, ele aqui está mostrando alguns furos de sondagens no mapa, né, que foram feitos, e depois também, né, esse mapa, né, de isópacas com vários furos também, e após eles fazerem esses furos todos, eles chegaram à conclusão que valia a pena explorar, compraram, né, a fazenda São José por $100 mil, né, porque eles estimavam que tinha 11 milhões de metros cúbicos de calcário para ser explorado para a fabricação de cimento, né. Então, a empresa Lone Star, que era uma empresa americana muito famosa né, do Texas na fabricação de cimento, e em 1932, né, foi depois inaugurada a segunda fábrica de cimento no Brasil, né, e a primeira fábrica de cimento aqui no Rio de Janeiro, né, que é essa fábrica aqui que se encontra lá em
São Gonçalo, né? Um Caxindiba, agora é um bairro, né, de São Gonçalo, e ela ainda existe, né? Eu estive lá há pouco tempo, foi onde eu resgatei esses mapas que estavam lá. Ela hoje é uma fábrica, uma logística, e aqui era tão importante, né, porque era a segunda fábrica, Getúlio Vargas esteve na inauguração da fábrica de cimento, né? E uma coisa interessante a se ressaltar, né, é que o primeiro saco de cimento saiu de lá, né? Antes eles eram em tonéis, agora eles passaram a ser fabricados em sacos, né? E a Lone Star deu nome, né, em homenagem ao Visconde de Mauá, né, de cimento Mauá, o cimento do tipo Portland, que é um cimento de alta qualidade, endurecimento muito rápido. Sim, uma coisa. E a Lone Star, ela explorou a bacia, né, de 1932, foi quando foi, até 1984, quando se tornou inviável, não valia mais a pena a exploração, e ela saiu da bacia, né? Bom, falar dessa história, vamos falar um pouquinho, né, da geologia. Então, o primeiro trabalho que a gente tem em Itaboraí foi o do Vitor Lines, que teve lá em 1938, um pouco depois, né? Então, ele publicou essa foto no trabalho dele. Eu sempre tive muita dificuldade, porque ela hoje está muito diferente do que é a bacia, praticamente, né, inicial, original, né? E aí, depois de muitas tentativas, recentemente, né, eu já tinha desconfiado, e agora, recente, o meu aluno mandou uma foto, né, Ih, caramba, deu branco agora, né, o nome desse morro, daqui a pouco eu lembro lá, eu lembro o nome dele. E a gente vê, né, o contorno exatamente igual à Serra de Cassorotiba, né? A Serra de Cassorotiba, o contorno exatamente. Então, eu consegui ver que essa foto foi tirada nessa direção de leste para oeste. Uma coisa que chamou a atenção, hoje a gente entra pelo oeste, mas antigamente, quando eu estive em Itaboraí, na época da faculdade, em 82, a primeira vez, e depois em 83, nós realmente entramos pelo lado leste. O primeiro trabalho do Lais, ele, praticamente, assim, ele foi repetido para sempre, né, para sempre quase, mas todo mundo, porque ele definiu perfeitamente, né, o que é a bacia, né, o tamanho dela, 200, né, 2.000, quase 2.000 metros no maior eixo, 500 metros no menor, com 100 metros de profundidade, sendo que 70 deles, 70 mais inferiores, eram de calcário e de cima uma rocha que ele chamou de, né, elúvio, né. Então, ele descreveu os 3 tipos principais de rochas, que seria o calcário puro, fitado, né, que é esse calcário travertino que a gente vê, que diz que era um calcário meio grosseiro, cheio de bandas, também é chamado de calcário bandado, né? Mencionou também a presença de calcários oolíticos e pisolíticos, e uma coisa que ele chamou a atenção é que ele viu intercalado, né, que está até no mapa que ele fez, né, no perfil, algumas camadas que ele chamou de rocha aluvial, quer dizer, uma rocha mais detrítica, né? O que mostrou para ele que a bacia não tinha sido formada, quer dizer, aquele calcário, num ambiente tranquilo, lento, né? Que ela tinha sido agitada e tinha momentos que não era uma deposição, né, contínua, principalmente foi o que ele percebeu na bacia, né? E ele sugeriu que tanto poderia ser uma origem por termal, né, o hidrotermal, ou então poderia ser por águas vadosas. E a segunda camada, sim, esse aqui é um exemplo, né? Já mostrei essa foto antes, né? Do travertino, uma camada que está lá embaixo, um pacote grande de travertino, e aqui você vê aquelas camadas mais detríticas que estão intercaladas o tempo todo, que ele chamou de lentes de material eluvial, né? E a segunda tipo de rocha que ele viu na bacia são calcário cinzento, onde tem, né, bastante fósseis de gastrópodos, né? Aqui uma rocha, né, dessa de calcário cinzento ou calcário argiloso, né, um detalhe aqui, um detalhe mais próximo ainda mostrando, né, os gastrópodes presentes nesse calcário. Você vê que esse aqui já é um calcário um pouco mais sujo, talvez mais próximo do que ele chamava de eluvial, né, esse calcário mais detrítico, mais argiloso, mais misturado com fragmentos arenosos. Ele pensou, né, que esses gastrópodos, que esse calcário cinzento, esses gastrópodos estariam parte de um lago, né, porque ele não, certamente, né, de 38, o trabalho da Maury saiu em 35, ele não tinha acesso a ver que esses gastrópodos eram terrestres, né. Então, aquela ideia de que um ambiente, né, autóctone de gastrópodes, ela foi refutada em 65, né, mais para frente, né, que foi o Sommer, que falou que eram animais que viviam em volta, né, que o ambiente seria realmente abiótico, que você não tem evidência de vida nenhuma.
E por cima teria esse sedimento eluvial, né, cheio de blocos de granito, gneiss grosseiro, que recobre toda a bacia. Essa é uma foto minha na época do doutorado, né, assim que eu mudei o tema, passei para Itaboraí, né, e fui lá conhecer, né, a bacia. Bom, tiveram alguns outros trabalhos, né, mas só detalhando o olito, nada muito importante. O trabalho mais importante que eu queria destacar foi o trabalho do professor Benedito, professor Fausto Cunha, que foi meu orientador, né, que foi de 1978, 40 anos depois, onde ele fez vários, né, na verdade ele não muda o trabalho do Lais, mas como apareceram novos afloramentos, ele pôde detalhar, né. Então ele mostrou essa foto aqui, está mostrando aqui, está essa falha, ao sul é aqui, né? Então o eixo maior é leste-oeste, e essa falha, tanto essa falha transversal como essa falha ao sul, já tinha sido percebido por Hilla em 44, por Borlen e Sommer em 54, né? Mas o nome Falha São José foi proposto no trabalho do professor Benedito, né? Então o professor Benedito apresentou o primeiro mapa da bacia, né, mostrando uma coisa simplificada, tem uma parte mais terrena que diz que é do Barreiras, né, o formato da bacia, né, o eixo de direção, e a posição de onde seriam as duas falhas que tem na bacia. E também ele mostrou, né, mostrou o mergulho aqui, mais ou menos 30 graus, aqui 10 graus, que já tinham sido mencionados, né, Hilla, tanto Borlen e Sommer já tinham percebido que existia esse basculamento no lado oeste da bacia, provocado por esse falhamento transversal. E uma coisa interessante que o professor Fausto sempre, né, não sei se vocês conseguem ver nessa foto aqui, está o Cristo Redentor, né, então essa escarpa que tem aqui, parece que tem uma falha, ele sempre dizia que é o mesmo processo tectônico que fez a bacia, que aqui está a falha São José, né, foi a mesma que provocou essa escarpa do Corcovado. Isso aqui, né, eu tentei, mas não consegui fazer a tempo melhorar, queria pensar uma coisa mais bonita para vocês, mas a partir do trabalho do Bené, ele fez várias descrições de perfis, ele não fez o desenho, então eu procurei, de acordo com a informação, né, colocar, para me situar na bacia, né, conhecer um pouco mais da bacia, onde tinha mais travertino, onde tinha mais, que ele chamava essa marga cinza, onde tinha um material mais brechoso, o calcirrudito, né, então eu tentei, em breve eu vou ter né, não deu tempo de fazer para apresentação. Mas no final do trabalho dele, quer dizer, como conclusão de todos esses perfis que ele fez, ele apresentou essa coluna estratigráfica, né, que tinha, né, eu falava que ele deu um El-Paleoceno para o calcário que forma a base da bacia, né, então um calcário misturado de travertino, argiloso, algumas partes de folhelho, um pouquinho de silicito, né, algumas partes estão silicificadas, então todo o pacote que tem, vamos dizer assim, no embasamento da bacia. E ele mencionou, mas não figurou, essa primeira figura é do trabalho de Muison e Brito, né, a presença de canais verticais cortando o calcário, né, e preenchido, né, por que ele chamou de calcário argiloso, marga, brecha, onde teriam os fósseis de mamíferos, vertebrados de um todo, vamos dizer assim, né? Nesse calcário, ele salientou a presença de vegetais, seriam principalmente os céltios, né? Muitos moluscos e um pequeno achado de ostracodes que está presente na bacia. E depois ele falou também que tinha uma parte do Pleistoceno, tá? Então, essa parte do Pleistoceno, o trabalho do Price Campos, eles falam que está ao sul da falha, né? Então, ele estaria fora dos limites da bacia, mas mesmo assim, né, ele colocou, como se fosse da bacia, né, a presença de uma idade pleistocênica. Um outro trabalho que eu quero destacar foi em 84, foi a descoberta, porque ele é importante para ajudar na datação da bacia, do vulcanismo ancaramito, né? Então apareceu aqui no norte da bacia, né, foi encontrado um derrame de ancaramito, aqui uma ilustração que carbonizou vários vegetais, aqui dá para ver alguns troncos carbonizados, carbonizou gastrópodes, né? Ela está lá no norte, na cota 90, né? Porque a bacia, eu esqueci de mencionar, e falou assim, ela é inclinada, né? Então ela é mais profunda, próxima à falha, e fica rasa para a extremidade, né? Tanto para a parte norte como... Não, para o leste e no oeste não tanto, mas para o norte sim. E foram feitas duas datações nesse acaramita, a primeira em 92, né, por potássio argônio, deu 52, uma que disse que é mais precisa, argônio-argônio, deu uma idade um pouco mais velha, né?
Então, isso é importante, né, para as propostas, porque Itaboraí tem sempre sido dado como, tinha durante muito tempo dado como Paleoceno, há propostas hoje que ela seja do Eoceno, né, mais uma vez que você tem um dique cortando, né, e ele tem essa idade, pelo menos, isso tem que ser, parte dele tem que ser mais antiga, né. Mas como houveram vários pulsos, né, como o próprio Laulai já tinha percebido essa coisa não constante, então pode ser que ele tenha cortado realmente algo mais, né, da idade, todos os animais dessa ponta aqui sejam mais jovens que os que estão lá no fundo da bacia. Bom, essa é a minha primeira contribuição em Itaboraí, né, junto com o nosso saudoso Rodi. Eu podia ter posto uma foto dele, mas... Então, nesse trabalho que a gente fez, né, depois das idas em Itaboraí, que ele me ajudou bastante, né, ele fez uma síntese. Esse trabalho foi muito citado, é outro trabalho muito citado que não está também contado, né, para pontuação. E ele simplificou, né, as litofaces, ele juntou aquelas geneticamente relacionadas, formou associações e elas foram reunidas em depois sequências estratigráficas. Então, nós propusemos a presença de 3 sequências, né? Na sequência S1, você teria a travertino, calcário cinzento, riquíssimo em gastrópodo e alguns vertebrados e vegetais também, né? Toda a parte de carbonática. Na sequência S2 seria algo um pouco mais misturado, né? Porque as margas já é uma mistura de calcário com argila e preenchimento aquelas fissuras, né? Onde você vai encontrar ossos e principalmente dentes de vertebrados. E uma sequência superior terrígena, né, conglomerática, com diamictitos, com vários materiais mais grosseiros. Então, essa foi a proposta que foi seguida muito tempo. Nós fizemos, né, a partir, encontramos esses perfis transversais entre as coisas do professor Fausto, e aí nós fizemos alguns, né, selecionamos um no oeste, que é esse daqui, um no centro, que é esse daqui, e um no leste, né, fizemos, e a gente pode ver que essa camada, que é a camada cinza, que é uma camada de calcário de 30 e 60, que a gente deduz como fosse uma camada, né, mais argilosa, nesse calcário cinzento, que no lado leste é muito abundante, bem mais do que tem mais cinzento do que travertino, né? Então está de acordo. Então essa camada ela começa lá embaixo e ela vai aparecer lá em cima, na parte norte, onde se caminhava no início, né? Então isso aí mostrou, né, que houve uma proposta, né, de uns trabalhos anteriores de Brito et al., de que essa camada com os mamíferos estivesse embaixo e a dos gastrópodes estivesse por cima. Eles fizeram uma correlação topográfica e com isso a gente refutou essa proposta, né? Bom, isso aí foi obra pura do Rodi, com base nesse perfil aqui, ele conseguiu fazer esse mapa de isópocas, que aquele que eu mostrei não era conhecido, eu descobri ele agora, mas mostrando aqui uma profundidade junto onde tem a falha transversal. E nós também, né, mostramos pela primeira vez fotos da marga, né, e apresentamos o primeiro perfil, né, bem feitinho, estratigráfico, né, mostrando a sequência, e na nossa proposta aqui havia castificação, e posterior, depois de toda a sequência, havia um processo que teria castificado, algo que hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente, né, e é um dos trabalhos que eu estou desenvolvendo agora. E então, a sequência S1, S2 e a sequência S3 no Pleistoceno. Bom, em 2001, saiu um trabalho da Lucy Santana, né, com o Rico Minick, e ela comentou que a formação macacu, que é do Eoceno, né, ela estendia a formação macacu pela similaridade da morfologia das argilas, porque era um material que tinha argila, tinha fragmentos conglomeráticos, né, conglomeráticos, e essa argila era semelhante ao que tinha na formação macacu e que era de idade eocênica, paleoceno e eoceno. Então, a partir dessa mudança, né, de ideia, já que até... Qual foi a ideia do professor do Rodrigues Francisco e Souza Cunha? Havia uma similaridade com esse conglomerado com aqueles dos mamíferos do Pleistoceno, ainda que eles estivessem atrás, né, fora da falha, atrás da bacia, né, atrás da falha. Então, eles selecionaram, fizeram uma correlação e deram uma idade pleistocênica para todo o depósito de cobertura da bacia. No entanto, na verdade, ele não é, né? Aquele foi um pequeno depósito, como apareceu lá na Potiguar, que eu mostrei, um acúmulo de mamíferos do Pleistoceno, né? Então, em 2005, no meu livro, a gente fez uma nova coluna colorida, né? E posicionando a sequência S3 numa idade condizente com o que ela seria. Né? Bom, no meu livro também a gente apresentou o mapa
né, geológico da bacia, né, fizemos um novo colorido, já colocando o derrame de Ancaramito, foi uma nova, em cima do mapa, né, apresentado pelo Rodrigues Francisco e Souza Cunha, mas incluindo agora o Ancaramito. E aí vem um trabalho em 2017 que, assim, acabou com todo o meu conhecimento, né, me confundiu bastante, porque tudo que eu conhecia como calcário argiloso, cinzento, que era fácil de entender, né, a definição também que dada pelo Rodi, ela virou agora tudo calcrete, vários tipos de calcrete, pulverulento, nodular, maciço, né, e com uma proposta diferente, na verdade, do que a gente propôs de formação, esse no período mais seco, não no úmido, como a gente imaginava, e o travertino no período mais úmido, né. Uma coisa legal desse trabalho travertino é que ele mostrou que, né, o que se acredita em Itaboraí que seja realmente um depósito termal, com paradas de deposição, né, não é constante, como o próprio Lain já tinha visto, mas que existe em alguns pontos a presença de arbustos bacterianos, né, mostrando a contribuição biótica também para a formação do registro, né. Então, chegamos agora à parte que eu tenho mais conhecimento, que é a paleontologia, né. Então, no meu livro, né, como eu falei, eu fiz uma síntese do conhecimento que existia na época e fiz com base, apresentei em 2005, né, a distribuição dos fósseis, né, de Itaboraí, dos grupos que estão presentes. Então, a gente tem lá mamíferos, anfíbios, aves e répteis, né, e moluscos terrestres, com uma única exceção, o que, né, confirmou o que já o Sommer dizia antigamente: nós é um ambiente que não era propício para desenvolvimento de vida, né, não tem peixe, não tem nenhuma vida bentônica, né, não tem animais aquáticos que vivam diretamente naquele lago, mas que deveria existir um lago, porque tem uma fauna riquíssima em volta, e só se estabelece vida quando a gente tem, né, água, né, para os animais beberem. Então, eu atualizei, né, continuo atualizando sempre conforme os achados. Então, em 2011, a gente publicou, né, novos achados de pólens, que não estavam incluídos aqui nos vegetais, né, aumentamos bastante, né, e isso proporcionalmente acabou modificando o percentual dos outros, né, não houve grande modificação. Tem alguns, né, aumentou répteis, apesar desse aumento, porque houve novas espécies, né, de répteis, e eu vou falar um pouquinho delas para cada uma de vocês. Então, vou começar falando um pouco dos vegetais, que é o mais distante do meu grupo, né? Então, esses são os vegetais presentes, né, em macrofósseis, esses são os microfósseis, né? Em formas de pólen, né? Infelizmente, as imagens todas são muito ruins, eu não consegui. A única imagem que eu tenho é desse grãozinho do Celtis, que ele foi proposto primeiro como acrocarpos, depois passou para Celtis, e agora estão voltando para procarpos. Então, eu não sei que família realmente ela pertence, mas o interessante é que ainda existe Itaboraí. Isso é uma foto da bacia, né? A Celtis brasiliense ainda vive na região, né? Então, você tem alguns vegetais macros, né, que foram descobertos, e o único estudo de vegetais de microvegetais foi feito pelo Murilo Rodolfo de Lima, né? E ele tinha feito vários, mas agora, né, num trabalho em 2011 de Abrantes, junto com a do Judite, eles acharam as lâminas, porque a gente não sabia desde a morte do Murilo onde é que elas estavam, e aí encontrou novos vegetais, quer dizer, os outros já tinham sido registrados pelo Murilo, e esses novos evidências de pólen foram encontrados nessa nova vista, né, das lâminas do pólen, que de uma única camada que foi encontrada de material com folhêrio, né, que tinha na bacia folhêrio com matéria orgânica. E aí, nesse coletânea, né, que foi durante algum tempo editada pelo professor Ismar, na Paleontologia, Cenários da Vida, fui convidada para apresentar um trabalho sobre o paleoclima. Então, nós falamos sobre a bacia de Itaboraí, e junto com alguns alunos, nós concluímos, né, uma proposta de como seria a bacia. Então, pelas necessidades, pelas características vegetais, né, a gente teria algumas vegetais de água, como as taboas, né, que vivem aqui próximo ao lago, onde deveria existir um lago, sempre, talvez efêmero, mas de tempos em tempos essa água né, enchia de novo. E você teria uma vegetação hidrófita, né? Teríamos uma área de mata aberta, porque os vertebrados, os mamíferos principalmente, mostram que
Existem animais com capacidades para corrida, né? Então, não devia ser muito fechado. Uma mata submontana um pouco mais fechada, onde deveriam viver a grande quantidade de marsupiais que estão presentes, né? E uma região mais alta, talvez ali na Serra da Caçorotiba, e tudo com alguns pólenes de coníferas que apareceram, mas esses podem ter vindo de mais longe, né? E sido levados para lá, não necessariamente indica um ambiente tão frio, porque tudo indica um ambiente mais tropical, né? Úmido na bacia, né? Então, essa foi uma proposta desse trabalho de associação. Bom, o segundo grupo que a gente vai falar um pouquinho são os gastrópodos, né, que existem 9 famílias, 13 gêneros e 22 espécies, e eles, os estudiosos dizem que é uma coisa estranha de se encontrar tantas espécies juntas no mesmo lugar, né, mas não explicaram, né, o que seria, né, porque todos vêm da mesma camada. Possivelmente deve ter havido, né, ainda que o calcário se forma muito rápido, mas talvez tenha havido sucessões, né, eles são muito rápidos em conquistar também o ambiente, né, então pode ser que tenham havido sucessões de gastrópodos, não tenham sido todos contemporâneos. Então, aqui ó, alguns exemplos dos gastrópodos, né, que estão presentes, todos eles são terrestres, com exceção da Bionfalaria, que faz parte do ciclo da xistossomose, né, ele abriga durante um período, né, ao parasita. Então, é o único que é o aquático, né? Todos os outros, né, que você vê que estão todos na mesma escala, tem tamanhos diferentes, né, formas diferentes, mas tem bastante abundância nesse calcário cinza, eles não são encontrados nas fendas, né? Então, tipo, quando os mamíferos, vertebrados chegaram na bacia mesmo, se estabeleceram, eles acabaram sendo expulsos, vamos dizer assim, né? Não estava mais propício o ambiente para eles viverem. E esse aqui foi um achado recente, né, que foi daquela abertura da trilha, né? Na verdade, eu sempre olhava da trilha para dentro da bacia, né? E hoje, com meus estudos, eu vejo que eu deveria ter olhado da trilha para o lado de esquerdo, né, para a parte mais da borda da bacia, que onde, pelo que eu tenho lido agora, com outro conhecimento, né, devem aparecer mais coisas, né? E, inclusive, apareceu esse depósito, você vê um bone bed, né, praticamente não um bone bed, isso aqui não é osso, né, mas um acúmulo grande, né, de gastrópodos, né, que ainda vai ser, acredito que o Hermínio ainda vai dar uma estudada melhor para entender por que nesse ponto apareceu dessa forma, que a gente não vê em outros pontos assim, né. Bom, os anfíbios a gente tem 2 famílias conhecidas, 2 gêneros e 2 espécies, e mais 4, né, famílias a serem descritas. Eu vou lembrar da história do Pinball que o Oscar comentou, né, eu vou falar sobre ele. Então, as 2 espécies, né, conhecidas são uma cecília, que é uma cobra cega, que foi o primeiro fóssil de uma cobra cega encontrado na Terra, e um anuro que ele está como Xenopus, e Xenopus é um pipídeo, que é um anfíbio aquático, mas há dúvidas hoje em dia, né, só que o holótipo está na Argentina, e a gente não tem acesso, então esse pedaço aqui é um pedaço do crânio, né, e eu deixei também um pedaço do ilho, né, 2 pedaços de ilho que são importantes também para a classificação dos anuros, né, e aí são as tais 4 famílias que eu comentei, que já foram percebidas na iniciação científica, né, do Ryan, quer dizer, do Rian, a gente chama de... E aí aquela história do Pinball, Oscar, né, ele estava comigo e agora resolveu que ele quer trabalhar mesmo com recente, está fazendo mestrado na ecologia aí da UERJ, vai ser talvez um aluno seu, né, e ele deixou, né, 4 materiais prontos para serem né, estudados e aumentar a diversidade, até a ecologia, porque os anfíbios são muito bons para ajudar na interpretação ecológica. E aí vai aumentar, né, a diversidade e balancear melhor a biota da bacia, né. Bom, répteis, a gente tem 10 famílias, né, 11 gêneros e 20 espécies, né. Essas 20 espécies são praticamente 18 delas são de cobras, né? Então você tinha uma grande variedade de cobras, eu fiquei até pensando, algo que ainda vou ter que pesquisar, se é normal, né, também tantas cobras juntas no mesmo lugar, né. Então essas coisas mostram que Itaboraí tem ainda muita coisa para ser estudada. E aí, então, primeiro, as serpentes, né? Então, a gente tem, né, anemídeos, que são a falsa coral, né? Essa aqui são vértebras que foram atribuídas a Coniophis, né? Que configurando com Coniophis presentes, que é uma cobra com pernas do Cretáceo, quer dizer, uma forma primitiva. Os boídeos são os mais abundantes, né? A Coralos, que é a jiboia, é o fóssil mais antigo de uma jiboia, que é, né, o mesmo gênero que tem até hoje,
que é um gênero de boídeo, né, também estava presente em Itaboraí. E também tinha, né, eu estou pegando apenas alguns, eu não vou poder tratar de todos, obviamente. Também tinha algumas cobras gigantes, né, que é pertencente à família Madsoidae, que é a mesma da Titanoboa, né, aquela cobra gigante. Dá para ver que aqui, ó, 10 milímetros, né, 1 centímetro é isso aqui, 1 centímetro aqui, né, bem maior, quer dizer. Essas vértebras deviam ter 1 centímetro, essa aqui deve ter uns 5 centímetros, né. Então, você tinha variedade de cobras, né, e todas elas só foram identificadas, né, apareceu muita quantidade de vértebras em Itaboraí. Também foram estudados lacertídeos, apareceram lacertídeos, infelizmente nenhum deles foi publicado, né? Até hoje, uma tese muito antiga, 2001, né? Não sei se esse material ficou no museu ou se está em São Paulo com o Beto, espero que tenha ficado em São Paulo, que um dia ou ele ou algum aluno possa publicar, porque não tem nome, né? Mas a gente tem as iguanas presentes, a gente tem as parentes das lagartixas, né? Que são os geconídeos, né? O Angmorpha, que é o grupo mais diversificado, né? O Teiu, aquele famoso conhecido, né? Que é um sincomorfa. Então, você tem uma variedade grande, né? De animais muito pequenininhos também, pedacinhos pequenos de lagartos também que compunham a biota da bacia de Itaboraí. Nós tínhamos também répteis, né? Não muita diversidade de crocodilos, nós tínhamos 2 táxis. Esse foi o primeiro crocodilo encontrado, né? Tem uma imagem preto e branco dele no artigo do Price e Paula Couto, de 1950, e os 2 pertencem à família Cebecidae, que são os crocodilos terrestres carnívoros, hipercarnívoros, né? Você vê que o dente deles tem serrilha como dos dinossauros. Então, eles deviam, né, porque Itaboraí é uma característica que os mamíferos têm grande quantidade de herbívoros, você não tem carnívoro, a ordem carnívora é uma ordem laurásica, né? Então veio depois para cá, no grande intercâmbio, e esses animais deveriam ser os grandes predadores de Itaboraí, né? Até o Maurílio, lá do museu, fez uma reconstituição, né, colocando um crocodilo, pegando um coitadinho do mamífero indefeso e ileso, né? Então, eram eles que realmente mantinham um pouco do equilíbrio ecológico, que talvez não fosse muito bom, né, porque a gente vê muita mortandade de jovens em Itaboraí. E aí eu tenho minha primeira contribuição com o REP, né, na orientação do André Pinheiro, mais conhecido como Tatu, né? Então ele encontrou um fragmento de mandíbula que mostrou ser o menor membro da família, subfamília Caimanini, né? E a forma mais basal do grupo também, né? Caimanini é do jacaré de papo amarelo, e indicando, né, um ambiente que não fosse muito favorável, estressante, tanto pode ser quente demais, pode ser frio, então tudo isso vai ser levado em conta nos trabalhos mais posteriores, né? Tartaruga também foi estudado pelo Gustavo, mas infelizmente eu não tenho nem a tese em papel, nem em PDF, eu não tenho, essa é uma única imagem de um material que está em Itaboraí, né? Um material, uma tartaruga aquática, né, que está em Itaboraí, não, perdão, está no DN, Museu de Ciências da Terra, é uma tartaruga aquática e é a única imagem que eu tenho, mas eu sei que existem pelo menos mais de 2 ou 3 espécies que foram encontradas no calcário, não no calcário das fendas, né, foram encontradas no calcário de preenchimento da bacia, vamos dizer assim. Bom, as aves, a gente tem 4 famílias, 4 gêneros e 4 espécies, né? Como dá para quase que perceber, praticamente todas as espécies paleontológicas são né? Os gêneros são monoespecíficos, né? É difícil se ver, é raro você ter em Itaboraí gêneros com mais de uma espécie, né? Então, a gente tem algumas coisas bem legais em Itaboraí, como, por exemplo, o mais antigo ancestral das emas, né? É o Diogenornis fragilis. Isso aqui, né, é um reídeo, tá? Então, isso aqui é esse osso aqui, o tibiotarso, né? E eu fiz um trabalho com um aluno, né? Infelizmente, ele só foi a monografia, ele não publicou, né? Que nós estudamos as garras, tem muitas garras em Itaboraí também. E aí nós vimos, né, que essas garras pertenciam ao reídeos, né? Pela morfologia, pelas medidas que foram feitas, e caíram dentro de um grupo associados pelo tamanho e pela morfologia aos reídeos, mas ele também apresentou muita semelhança com os estrutionídeos, né, avestruz, e que é um grupo irmão, né, então esse realmente deve ser um ancestral realmente basal, e essa análise mostrou que essa locomoção terrestre, né, cursorial, né, de corrida, já vinha lá desde as primeiras formas das reídeos. Itaboraí também tem um ancestral, né, da ave do terror, a famosa ave do terror, dos fóruns racídeos, né,
Eles dizem que isso aqui deveria ser parecido como uma hiema anabolizada, né? Eu esqueci de botar aqui, essas reconstituições são aquelas que eu falei que estavam no jogo, né, do Paleotrunfo que a gente fez, não deu tempo para falar muito desse jogo, mas é um jogo muito legal. E são de... Opa! Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Deu branco aqui. Mas voltando, ele dizia que isso é uma siriema anabolizada, né? Então, o ancestral dos faunos racídeos também está em Itaboraí. Né? Rodolfo, isso não saiu. Rodolfo Nogueira está aqui. E também apareceu mais recentemente, né, um Itaboraí aves, né, apenas um coracoide, que é esse osso aqui que está junto, né, ajuda na musculatura do voo. Né, não se sabe bem a que pertence, talvez cariame também é da siriema, né, a família relacionada às siriemas, lá dos parentes dos faunos racídeos. E depois apareceu, né, ou melhor, esse aqui apareceu antes desse, um material Etreptodactylus, né, que primeiro foi classificado como cuculide, quer dizer, o parente dos cucos, né, aquele cuco do relógio, mas recentemente a sugestão, não publicado, que ele pertenceria a esse Gracilitarcídeo, né, que é um outro tipo de ave carnívora. Bom, aos mamíferos, né, agora que é a parte que eu mais conheço, né, nós existem em Itaboraí 10 famílias, 43 gêneros e 47 espécies, né? Tem um pouco mais, porque existem algumas espécies de marsupiais que pertencem né, ao mesmo gênero, né? Então, só para dar um entendimento, quem é Itaboraí? Itaboraí, ela está nesse início aqui. Isso aqui é uma sequência que foi proposta por Simpson há muitos anos atrás, né, de estratos de entrada de animais. Então, durante o Cretáceo, por isso que o meu interesse ia ao Cretáceo, quando a América do Norte estava em contato com a América do Sul, você teria havido troca faunística, né? Então, teria vindo para cá, né, porque a Metatéria e a Eutéria, eles surgiram, né, na Ásia, vieram pela América do Norte, teriam vindo para cá, né? Então, nesse momento, e algumas formas norte-americanas já, né, desenvolvidas, e teriam dado origem aos grupos sul-americanos. Então, Itaboraí, ele tem uma série de animais endêmicos, né, que seriam os ungulados endêmicos sul-americanos, né, que fazem parte do que eles chamam desse extrato 1, né? Quando a América do Sul, ela tinha esse contato no Cretáceo e ficou isolada durante um tempo, só com algum contato com a Antártida. E aí a fauna que a gente vai falar é essa, que é aquela fauna que teve a chance de se diversificar logo após, né, os dinossauros se extinguiram, o campo ficou livre, né, o ambiente estava vazio, então os mamíferos puderam ter uma grande radiação no Paleoceno. Opa! Tá. Então, né, Itaboraí, por causa da grande quantidade, ela é conhecida como berço dos mamíferos no Brasil. Itaboraí também é muito importante, e esses mamíferos são tão importantes, que é a única bacia brasileira que deu seu nome para a coluna internacional, é uma coluna sul-americana, né? São a coluna de idade de mamíferos sul-americanos, então você tem o itaboraiense, ou itaboraiano em inglês, né? Ele já esteve aqui embaixo. Hoje ele está mais para cima, mas a minha proposta é que ele esteja aqui no meio, que a gente tenha em Itaboraí faunas de mais de uma idade. Né? Bom, aqui só mostrando um pouco dentro de mamíferos, né? Você tem, já que é o grupo mais abundante, mais importante da bacia, aqui dá para ver as órneas, você tem marsupiais ou metatéria, né? E outros grupos extintos, Condylarthra, que é um grupo de origem totalmente norte-americana, Litopterna, que é um grupo extintamente sul-americano, endêmico do sul, Noto ungulata, né, sul, né, ungulados do sul, também é o mais abundante, mais diversificado da América do Sul. Os Astrapotéria, que também é outro grupo extinto. O Xenungulata, que é aquele que eu montei, né, o caróide, né, também outro grupo extinto. E temos também Xenartras, né, que é um grupo que tem correspondente atual. Então, esse grupo aqui todo tem correspondente atual, esse grupo aqui todo se extinguiu depois, né? Eu não estou considerando aqui os fósseis do Pleistoceno, só os fósseis seriam de idade paleocênica. Então, dá para ver que a quantidade de espécies de marsupiais é muito maior do que de ungulados e xenartras. No entanto, eu não tenho em números agora, mas eu posso dizer por gavetas, né? No DNPM, você tem 4 gavetas de marsupiais e você tem um armário inteiro e mais alguma coisa de ungulados. Então, apesar deles serem mais diversificados, né, porque cada vez que eu brinco com meus colegas, o Edson, não sei se ainda está aí, encontra um dente, é uma espécie nova, né? Mas você tem muitas espécies, né, de marsupiais, dá para ver aqui, ó, 29 espécies, sendo que 4 ainda não foram descritas, mas já estão indicadas como espécies novas, né? E depois os outros você tem 4, 3, uma espécie.
Na verdade, Nauta ungulata, já está com 4 agora. Aqui. Bom, vou falar brevemente sobre cada uma delas, né, algumas espécies, obviamente, que o tempo não permite. Os patene, que é o marsupial carnívoro de Itaboraí, né, não é um hipercarnívoro, mas era um carnívoro que realmente se alimentava de alguns dos possíveis marsupiais menores que ele, ou de outros ungulados menores que ele. Uma estimativa dele de peso, alguns eu tenho de 1,3 kg, quer dizer, um animal realmente pequeno. E, né, um trabalho que foi feito com um aluno na orientação, né, e depois saiu esse trabalho publicado, bastante tempo depois, mas que bom que ele publicou. A gente viu que ele antes era considerado um boreainídeo, né, mas na filogenia feita aqui, nós não conseguimos colocar ele em nenhuma família, né? Então foram feitas algumas imagens de MEV que não existiam, né, daquele material, outros dentes que estavam presentes, dá para ver, né, como ele é a presença das cúspides muito altas, pontudas, para perfurar, né, a presa, né? Então esse trabalho ratificou a carnivoria, mas não uma hipercarnivoria, né, e colocou os parasaurolotes de Itaboraí fora dos boreainídeos, que é o grupo que tem, né, os grandes carnívoros, marsupiais carnívoros da América do Sul. Um outro trabalho que a gente fez recentemente, nesse mesmo material, né, a gente tinha sido percebido a presença disso aqui, que chama toros mandibulares, né, foi feito pela minha alunizadora, né, foi resultado da iniciação científica dela, e ainda que não seja bem uma lesão, né, nós nem chamamos de patologia, porque não é mais a evidência de alguma alteração, né, num marsupial, né, e não sei se vocês sabem, vocês já olharam, depois que eu comecei a estudar o tórax, eu descobri que eu tenho tórax mandibulares, né, eu tenho essa, que chama de exostose também, eu tenho uma projeção óssea na minha boca, né, que é a mesma coisa, não causa nada, né, mas nós registramos a presença dessa alteração, né, no mais antigo, primeira evidência de uma alteração no marsupial fóssil. Aqui mais alguns marsupiais, né, alguns frugívoros, outros mais mesocarnívoros, né, o que eu gosto muito é isso aqui pelo nome, né, Minusculodelphis minimus, entendeu? A mandíbula quase toda aqui tem 3 milímetros, quer dizer, é muito pequenininho. Esse outro foi que apareceu, né, um crânio, um marsupial diferente, que não tem nenhum marsupial atualmente com a dentição. Era o mais abundante da bacia, né? Até coloquei aqui, nós encontramos 147 exemplares dentários, e o segundo mais comum tinha 43. E ele tem esse dente aqui cortante, plausiolacode, e uma dentição bem parecida com as nossas, assim, em vez de cúspides muito pontudas, cúspides mais baixas, animal mais frugívoro. Bom, os Xenarca, praticamente todo o conhecimento deles foram feitos com trabalhos meus, né? Então, primeiro, né, meu foi junto com o Edson, a gente já tinha conhecimento e conseguimos, já tinha mais, né, tem um material que estava lá na fundação, estudando esse material, a gente publicou, né, uma nova espécie de tatu, o mais antigo tatu até hoje conhecido, né, de um cingulado na bacia, o mais antigo cingulada. E depois, né, um pouco mais para frente, já com a ajuda do Léo e a Érica, nós trabalhamos no pós-crânio, né, e percebemos, né, que existem pelo menos 2 padrões diferentes de ossos, né? Esse aqui tinha sido dado como liptodontide, mas nós continuamos com os asipodídeos. Esse é o mais parecido com os tatus modernos, né? Então, tem esses ossos, não podemos atribuir, porque eu não sei qual osso pertence a qual daquela espécie, né? Então, para pesquisar um pouco mais esses osteodermos que apareceram em Itaboraí, eu fui estudar histologia, né, e fiz corte histológico dele para poder ver a morfologia, se diferencia ou se aproximava de alguma coisa, eu conseguia ver diferença. Na histologia eu não pude cortar muito, porque são poucos exemplares, né, que existem. Então eu parti também, né, aqui está mostrando alguns ósteos, né, para tomografia. Né? Então eu fiz microtomografia de alguns exemplares, né, e o que a gente viu foi o seguinte, né, que a gente tem 2 padrões. Isso aqui é um tatu moderno, uma plaquinha de tatu moderno, uma plaquinha da banda fixa. A gente viu que existem... essa aqui é uma banda móvel, né, aquela que mexe no tatu, com várias porosidades muito grandes, né, e outras com porosidades menores, né. Isso aqui eu estou vendo, tudo isso aqui preenchido são os poros que tem dentro da placa. E o que a gente percebe aqui é que é um sistema radial, circular, né, que a gente não consegue ver claramente nesse, mas a gente vê um pouco melhor aqui,
né? Talvez sugerindo que algumas placas realmente pertencessem à família dos modernos e outras placas pertencessem a alguma outra família que eu ainda não sei. Não propus nada, mas levantei essa hipótese. Bom, isso aqui foi o material da minha tese, né? Eu me lembro não sei se eu já comentei, mas o Schultz falava como é que alguém pode estudar mamífero sem estudar dente. Eu peguei o pós-crânio. Esse material, como eu levei para os Estados Unidos, já preparado. E tinham, você vê que fósseis escuros, todos vieram da mesma fenda. Os claros, eu não tenho uma informação. O escuro eu sei, não somente por causa da cor, mas porque foi coletado pelo Diógenes e o Price, né? O Diógenes está vivo até hoje, pôde me passar essa informação. E isso me ajudou muito na associação, porque a minha proposta era isso. Eu fui para os Estados Unidos para poder medir mamíferos fósseis associados, mamíferos com familiaridade, né, com parentesco com esses de Itaboraí, possível parentesco, e criar, né, equações de regressão, né, que eu pudesse usar a equação, como por exemplo essa daqui, que é a equação do fêmur, tá, e para poder estimar, a partir de medidas, a qual dente de mamífero pertenceria, né? Então, essa equação é baseada nos animais que eu sei que são associados, né? E essa é a equação do resultado do meu trabalho, né? Então, a partir disso, eu fazia de acordo com os valores estimados, porque uma equação de regressão, ela faz uma estimativa. Você tem uma variável independente, que é aquela que eu sei, que era o dente. Eu tenho índices que são dados pelo programa, quando eu boto as medidas do que eu conheço, e eu tenho o X, que é o que eu quero saber, que é a medida, né, do material. Então, eu tenho a medida do osso, com a variável eu quero saber qual é o dente que ele pertenceria, né? Então, o padrão do dente. Então, eu vou, a partir do resultado, né, o tamanho que ele estima, o Y é o dente, e esse aqui é o tamanho que o dente deveria ter. Então, o bicho tem um dente com tamanho X, com base nessa regressão, ele deveria ter um osso do tamanho X. Então, eu fiz 108 medidas e fui testando cada medida com cada dente, comprimento, largura, área, né? Então, para ver qual delas apresentava um coeficiente de correlação maior. Eu só trabalhei coeficiente acima de 9. Então, o que não tinha 9, eu descartava, eu não tinha que encontrar o outro método, né? Então, com base nisso, eu cheguei, né, a isso. Então, a gente vê, a partir de húmeros, que é esse osso aqui, os bichos, a gente tem o carótide, que é um gigante em Itaboraí, alguns outros aqui, né, que eu imagino que foi a minha proposta. Há controvérsias, mas a minha proposta da tese, né, então eu consegui, com base no tamanho do dente, nas equações, associar, né, esses húmeros, né, então dá para ter uma ideia dos bichinhos pequenos, né, tem animais com bracinhos bem pequenininhos mesmo. E aqui tem uma ideia, mais ou menos, né, do carótide, né, mais ou menos o segundo, que é cadê o tetra? Estaria mais ou menos aqui, né? Então você vê que é um tamanho carótide, realmente era um gigante. Não vou correr, porque eu já tenho. Isso aqui, então, foi um trabalho que eu fiz para mostrar a importância e a utilidade para a filogenia do meu trabalho, né? E mostrar que pós-crânio ele é importante, ele ajuda, mas ele não pode ser usado puro. O dente é fundamental para você entender a relação dos mamíferos. E agora eu vou mostrar um pouquinho dos fósseis, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu já associei, né? O dente com mostrar só alguns ossos. O que chama a atenção é esse dente aqui, né? Que é essa dos mais controversos, tem um padrão diferente. Essa aqui, se vocês passarem a língua no dente de vocês vão sentir essas bolinhas, é parecido, são os dentes bonodontes. Esse tem cristas, mas na minha opinião teria esse astrágalo, que é parecido com essas formas de condilartra. Cifele e eu colocamos e mantivemos, mas os argentinos, eles não aceitam muito. Um outro grupo, né, que agora você entra no Litopterna, apesar de ter o dente parecido, o que chamou a atenção foi o pós-crânio dele, que é totalmente diferente, né? Esse é um material novo que a gente achou recentemente, porque ainda existe material daquela fenda que o Diógenes trabalhou, né? Um bichinho pequeno também, 25 a 35 centímetros, né? Menorzinho que o chihuahua. E na descrição original tinham só 10 espécimes. Na minha tese eu aumentei mais 241, né? Pós-crânio, né? E depois eu estudei mais 96 dentes descidos, né? Mostrei o dente de leite para conhecer
como é a morfologia, e tentar encontrar mais informações da sucessão dentária. E depois, né, na monografia, no mestrado da Tabata, minha aluna, ela acrescentou, né, pelo menos 580, que ela só trabalhou com alguns dentes, né, P4 a M3, né, e ela conseguiu perceber uma coisa que Itaboraí é fantástico, que não tem em outros locais. Não é comum. Você tem uma quantidade enorme de dentes do mesmo indivíduo, da mesma espécie, você poder fazer análise de variabilidade, né? Porque muita gente cria uma espécie nova com base numa diferença que muitas vezes está dentro do escopo da variação intraespecífica do material. Né? E a Taba também fez, usando morfometria geométrica, ela mostrou aqui algumas variações do formato dos dentes que estão presente no escrotolipterno. Depois eu fiz uma análise e concluímos, né, a postura com base em algumas medidas e análise de componentes principais e função discriminante, que ele tinha uma postura digitígrada, né, andava da ponta dos dedos, como o cavalo. Não, o cavalo é um gulígrado. O cachorro, por exemplo, né, não era plantido como a gente. E, pela morfologia dos ossos, teria um hábito, né, confirmou a proposta, um hábito cursorial de corrida, mas com capacidade para saltos também. Esse é outro Topterna, né? Também com aquele dente primitivo, mas nós não temos na astrágalo desse aqui tem naquele trabalho do Miguel Soria, que mostra aqui o astrágalo bem, vocês vão ver como é bem parecido com os Topterna derivados, mais alguns dentes de leite que eu mostrei naquele trabalho. Estou começando a correr por causa do tempo. E agora, o Paranizolanda, que é um Litopterna senso estrito, né, com dentição típica, e aqui, né, os ossos, né, o pós-crânio, o astrágalo, o calcâneo, bem parecido com o que a gente viu, apesar da dentição ser diferente, né? O que eu mostrei num trabalho, só no resumo, de que, no caso do Litopterna, as primeiras características que evoluíram foram no pós-crânio. Então, o pós-crânio serviu e é bem marcada a filogenia, você pode mexer o que você quiser, eles nunca deixam de ser um grupo natural. Isso aqui é uma imagenzinha desse material mostrando o dentinho definitivo se formando um raio-x. Bom, notongulata é um grupo bastante abundante, né? Alguns dizem que Colbert é mais abundante, mas eu acho que o Protolipterna, né, que a gente falou antes, é mais abundante, mas Colbert é muito abundante. Esse é raro, esse também, né? Uma reconstituição de Colbert. Alguns trabalhos de alunos, né, fizeram análise de desgaste, né, evolução do desgaste. Isso foi muito legal, porque a gente conseguiu perceber pela forma do desgaste que esses Colbert são muito, né, os notungulados, de modo geral, os dentes estão sempre desgastados, né? Não sei como é que o pessoal estuda. E aí a gente conseguiu ver pelas fossetas, a forma como formava as fossetas, né, conseguiu ajudar na identificação, né? Isso aqui é uma análise do microdesgaste, né, o que a comida faz, né, e aí ele conseguiu ver a presença, né, já se desconfiava, mas de herbívoro é um animal realmente herbívoro, porque tem muitos traços. Quando você come coisas mais duras, você tem muitos buracos, né, que você não vê aqui. Um trabalho semelhante a gente fez com o Colbert, para ver a postura dele, como ele pisava, porque isso interfere na locomoção. E aqui a gente pode ver na análise de função discriminante, que isso aqui são as medidas dos plantígrados, né? E você vê claramente o formato que é bem diferente do Litopterna, né? Ele é um animal plantígrado, né? Então, isso foi um outro trabalho que foi feito. E agora, né, saiu anteontem, né, isso aqui é o resultado da tese do Tavinho, né, e ele tem aqui os novos materiais também daquela fenda de 68, isso é uma coisa importante, eu esqueci de dizer, Protolipterna é todo exclusivamente da fenda de 68, uma coisa que chama atenção, como é que pode, uma bacia tão pequena, milhares, tem mais de 1000 fósseis da mesma espécie para uma fenda só. Então isso foi que me chamou a atenção da minha proposta, que hoje eu acredito que em Itaboraí você tem momentos não só de preenchimento, como de fossilização, de idade diferente. Bom, a Astrapotéria, que é outro grupo, né, também presente, é o único grupo assim, que a gente tem, não sei se dá para ver aqui, ele está presente também no calcário argiloso, aquele calcário de fundo, não apenas nas fendas, né, e ele tem uma mandíbula diferente, né, que a gente pôde fazer. Antes esqueci, o meu primeiro trabalho de dente de Itaboraí foi esse, com dentes descidos, né, mostrando, né, os dentes, né, que mostra a raiz absorvida, né, porque ainda está nascendo o dente permanente depois, dentes descidos dessa espécie. E junto com o Léo, né,
a gente fez um trabalho, né, reconstituindo não só a morfologia, a musculatura, e a gente pôde perceber, assumir, né, que pelo formato dos dentes também, aqui é o dente inferior, né, ele já tem um comportamento ecomorfológico similar ao porco, né, ainda que os dentes totalmente diferentes, né, devia ocupar o mesmo nicho que os pecaris, né. Como o porco come frutas duras e a gente não tem evidência em Itaboraí, o que se acredita é que ele devia comer, então, os gastrópodos, né, mais duros. Tanto que ele é contemporâneo dos gastrópodos, ele é o que está naquela mesma camada. Bom, estamos chegando ao final, né, o Caródnia, que é a ordem xenungulata, xenoestranha, por isso que me deu muito, muito trabalho montar o Caródnia, foi um desafio. Até hoje eu tenho, confesso, né, uma certa covardia, porque eu não tenho, tem tão pouco material, isso tem essa diferença na mandíbula, né? Você vê o ângulo projetado, o processo coronoide para frente, o processo coronoide para cima, ainda que a gente consegue ver que tem algumas reconstituições com luz negra, né? Mas não era suficiente para mudar esse formato, né? Então, aí assim, são duas espécies, variação intraespecífica, macho e fêmea, porque tem tanto pouco, os ossos estão tão semelhantes, mas eu vou fazer uma revisão mais detalhada, é um dos projetos talvez um pós-doc, e aí fazer, que eu nunca quis fazer, tentar me definir, né, sair de cima do muro. E aí também orientei a Carlinha no trabalho, também fez análise do desgaste, né, para posicionar, e vimos que Caródnia tinha muitos, né, tinha um padrão de animal que, além de análise geoquímicas também, que comia gramíneas, né, então gramíneas já vem do Cretáceo, e existem poáceas em Itaboraí também, que é o grupo das gramíneas, né, então esse desgaste mostrou. E ela fez uma outra parte que, lamentavelmente, não está publicada ainda, muito legal, com morfometria geométrica, que eu nem me atrevo a falar, que só ela sabe, junto com o orientador dela, que foi o Pedro. Mas foi um trabalho muito bacana, né, Caródnia, e ela conseguiu, inclusive, diferenciar pelo desgaste, pelo tipo de alimentação, essas duas mandíbulas, né. Então, pode ser pela forma, né, seja uma anomalia também, né, não sei. Tafonômico parece que não é. Nós já olhamos até, tentamos ver se tinha alguma evidência de estiramento, mas não tem. Né? E aí foi, eu acho que nos últimos trabalhos que eu fiz sobre os dentes, né, a gente analisou junto, foi lá na Alemanha. Aliás, esqueci de falar uma coisa, mas agora já passou. E foi no congresso da Alemanha que eu fui, até eu vou comentar rapidinho, é que quando eu fui para lá, eu apresentei aquele trabalho do tatu, né, que eu fiz a histologia com 3D, e eu estava assim, me achando a poderosa, achando que eu ia mostrar uma coisa super bacana. E quando eu cheguei lá, lá usando o 3D, né, eles já estavam todos no síncrotron, né? Então, assim, há muitos lá, eu acho que foi 2000, nem me lembro, 2016, que eu tive lá, e o síncrono já era muito comum, né? E hoje a gente só tem um síncrotron no Brasil ainda, né? Mas aí eu aproveitei e fui fazer um trabalho, né? Fui depois com o Igor, né, Keniswald, fazer um trabalho, estudar, já que Caródnia é tão diferente, né, estudar a morfologia, né, do dente, então são cortes que a gente fez, não análise em neve, né, mas o que mais interessa são essas bandas aqui do esmalte, como os prismas de esmalte se organizam no dente, né. E aí Caródnia tem uma característica diferente, que ele tem prismas, né, externamente verticais e internamente horizontais, que é uma coisa muito, muito rara de se encontrar nos mamíferos como um todo, né, que dá para ver melhor, né, que chamam de Hunter Shared Bands, né. Bom, gente, consegui terminar. Eu quero agradecer novamente, né, as instituições que me patrocinam a pesquisa, agradecer aos meus alunos, que, né, são muito do meu trabalho, é fruto de estudo com eles, das orientações, né, que eu fiz com eles. Agradecer novamente ao departamento, né, no caso, né, botar aí talvez o Leonardo, o pessoal do departamento que permitiu as análises em neve, né. Sou muito, muito grata ao pessoal do DNPM, que sempre me dá acesso a mim e aos meus alunos, né, porque não sou eu a única que estuda, os meus alunos estudam também.